Tudo começou como uma aventura tranquila. Eu e minha namorada, Larissa, decidimos explorar uma trilha famosa por levar a uma cachoeira escondida no coração da mata. Era uma daquelas escapadas para se reconectar com a natureza, longe da correria e do barulho da cidade. A trilha era isolada e as árvores formavam um túnel verde e denso. O cheiro de terra molhada e folhas em decomposição estava no ar, enquanto os pássaros cantavam escondidos entre os galhos. Andamos por cerca de 1 hora, conversando e rindo. O som da água ao longe nos guiava, ficando cada vez mais forte. No meio do caminho, encontramos uma placa de madeira velha e desgastada com letras quase ilegíveis. A única palavra que conseguimos ler era perigo. O que acha que significa? Perguntei, apontando para a placa. Larissa deu de ombros. Provavelmente está aqui há anos. Deve ser algum aviso antigo. Decidimos ignorar e continuar. O silêncio da floresta começou a mudar. Aos poucos, os sons naturais foram se apagando. Primeiro, o canto dos pássaros parou. Depois, o barulho das folhas ao vento desapareceu. Tudo que restou foi o som dos nossos passos, ecoando no chão de terra. Você percebeu como ficou quieto? Larissa perguntou, olhando ao redor. Assenti, sentindo um arrepio. Sim, é estranho. A trilha estreitou-se mais à frente, forçando-nos a passar por uma área coberta de pedras escorregadias. O caminho parecia mais velho, menos usado, como se ninguém passasse por ali há muito tempo. Quando finalmente chegamos à cachoeira, ela não era nada como esperávamos. O lugar estava envolto em neblina. O som da água caindo era profundo e surdo, e as árvores ao redor pareciam se inclinar para frente, como se estivessem observando. A luz do sol mal conseguia atravessar a espessa camada de folhas acima de nós. Sentamos nas pedras perto da água para descansar. Não parece tão bonita quanto nas fotos, Larissa disse com uma expressão de desapontamento. Eu concordei, sentindo uma inquietação crescer no meu peito. O que deveria ser um cenário de paz parecia um lugar que não queria ser encontrado. Vamos embora? Perguntei, de repente, o desconforto crescendo. Antes que ela pudesse responder, vimos algo no canto do olho. Um reflexo. Olhamos para a margem oposta da cachoeira. Havia uma figura de pé ali. Ela estava imóvel. Vestia roupas escuras e tinha uma silhueta indistinta, quase fundida com a névoa. Quem é aquilo? Larissa sussurrou, agarrando meu braço. Não sei. Eu também sussurrei, sem saber por quê. Meus olhos não conseguiam se fixar na figura por muito tempo. Era como tentar olhar através de uma cortina de água. Então ela se moveu. Lentamente, um passo, depois outro. Mas não havia som de passos na água. Vamos sair daqui. Larissa já estava de pé, puxando minha mão com força. Enquanto voltávamos para a trilha, o som da água atrás de nós parecia mudar. A cachoeira murmurava. Palavras indistintas, como vozes afogadas sussurrando juntas. Olhei para trás uma última vez e vi que a figura ainda estava lá. Só que agora, ela estava olhando diretamente para nós. Corremos. A trilha parecia mais longa do que antes. Os galhos se fechando sobre nossas cabeças, as pedras mais escorregadias. O ar estava denso e o cheiro de água fresca tinha se transformado em algo podre. Larissa tropeçou e quase caiu, mas a puxei de volta. O som dos nossos passos era seguido por outro. O som de pés descalços batendo no chão molhado, acompanhando cada movimento nosso. Quando finalmente vimos o início da trilha, o céu parecia mais escuro. O mundo fora da mata estava distante e enevoado. Não paramos até alcançar o carro. Quando fechamos as portas, sentados em silêncio, ambos ofegantes, olhei para Larissa. Ela ainda segurava minha mão com força. Nunca mais volto aqui, ela disse com a voz trêmula. Eu apenas balancei a cabeça. Quando liguei o carro, olhei pelo retrovisor. E por uma fração de segundo antes de sair, eu vi a mesma figura parada na entrada da trilha. Ela não nos seguiu. Só ficou lá, observando. Era noite de lua cheia e eu me encontrava no lugar onde nunca pensei que passaria tanto tempo sozinho. Um cemitério. Tudo começou como uma aposta boba entre amigos. O desafio era simples: passar 1 hora dentro do cemitério antigo da cidade. Sem luz, sem celular, sem companhia. Só eu, as lápides e o silêncio absoluto da morte. Meus amigos ficaram do lado de fora, rindo e gritando enquanto eu atravessava o portão enferrujado. Se você sair antes da meia-noite, paga o jantar de todo mundo. Alguém gritou. Dei um sorriso forçado e segui em frente, tentando ignorar o arrepio que subia pela minha espinha.
O portão se fechou com um rangido longo e metálico atrás de mim. O lugar era maior do que eu lembrava. As lápides antigas, algumas inclinadas e cobertas de musgo, se espalhavam como dentes quebrados em um chão de pedra e terra. Árvores retorcidas lançavam sombras grotescas sob a luz prateada da lua. O vento assobiava baixinho, passando por entre as estátuas de anjos e cruzes. No começo tentei manter a calma. Andei pelas alamedas, lendo nomes gravados em mármore, alguns apagados pelo tempo. José Pereira, 1874-1935. Maria da Conceição, 1902-1917. Alguns tinham epitáfios que faziam minha pele arrepiar. A morte não é o fim. Sentei em um banco de pedra perto de uma cripta grande e desgastada. O silêncio estava tão pesado que parecia me pressionar contra o chão. De repente ouvi algo. Tap, tap, tap. O som vinha de algum lugar à minha esquerda, como se alguém ou algo estivesse batendo no mármore de uma lápide. Meu coração começou a bater mais rápido e eu disse a mim mesmo que era só o vento ou talvez um galho. Mas o som continuou, ritmado e constante. Levantei-me, o corpo inteiro em alerta. Tem alguém aí? Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. A única resposta foi o eco da minha própria pergunta. Olhei para a cripta ao lado. A porta de ferro estava entreaberta. Ela rangeu sozinha, abrindo-se mais um pouco, como se algo invisível a estivesse empurrando. Meu corpo congelou. Um cheiro doce e enjoativo escapou de dentro, uma mistura de flores murchas e carne apodrecida. O som de passos ecoou atrás de mim. Lentos, pesados. Virei-me bruscamente. Não havia ninguém. Meu peito subia e descia com a respiração acelerada e o suor frio escorria pela minha nuca. O silêncio agora era opressor, como se o cemitério inteiro estivesse me observando. Então eu vi, entre duas lápides, uma figura de pé. Ela era alta e magra, com um manto escuro que se fundia com as sombras. O rosto estava coberto. Tudo o que eu podia ver eram olhos. Olhos brancos, sem pupilas, que brilhavam sob a luz da lua. Dei um passo para trás. A figura não se moveu. Ela apenas... O vento parou. O mundo ficou imóvel. Quem? Quem é você? Sussurrei sem esperar resposta. Ela levantou a mão lentamente e apontou para mim. O dedo ossudo, pálido como marfim, parecia atravessar o ar e tocar meu peito. Foi quando ouvi. Vozes. Muitas vozes, sussurros. Elas vinham debaixo de mim. Olhei para o chão. As rachaduras entre as pedras tremiam e algo parecia se mover sob a terra, mãos, unhas arranhando, tentando sair. O som ficou mais alto. O tap-tap virou um tamborilar frenético. A terra começou a ceder. Corri sem olhar para trás, os sussurros e os passos me seguindo. O portão estava tão longe, mas eu corri como nunca antes. Quando finalmente cheguei, empurrei-o com força e tropecei para fora, caindo na calçada. Meus amigos estavam lá, rindo, mas o riso parou quando viram meu rosto. O que aconteceu com você? Um deles perguntou, a voz cheia de medo. Eu não respondi. Apenas olhei para minhas mãos. Elas estavam sujas de terra, com marcas de unhas que não eram minhas. Nunca mais voltei. E ainda hoje, às vezes, quando fecho os olhos, ouço aquelas vozes sussurrando meu nome. Eu estava voltando de uma longa viagem depois de visitar minha avó em uma cidade pequena no interior. O ônibus que eu esperava nunca apareceu e as ruas estavam desertas. Era tarde e a única opção era pedir carona na estrada. A noite estava fria e escura, com nuvens cobrindo a lua, deixando o caminho envolto em sombras inquietas. Caminhei até a rodovia e levantei o polegar. Poucos carros passavam, e nenhum deles sequer diminuiu a velocidade. O vento assobiava, trazendo o cheiro de terra molhada e algo mais metálico, como sangue enferrujado. Depois de meia hora, vi os faróis de um caminhão vindo na minha direção. A carreta era enorme, com luzes amarelas piscando no para-choque. Fiz sinal. E o motorista finalmente parou. O homem no volante era alto e magro, com uma barba grisalha e olhos fundos que pareciam ter visto o inferno. Vestia uma jaqueta surrada e um boné que escondia parte do rosto. Ele abriu a porta sem sorrir, apenas fazendo um gesto para que eu entrasse. — Para onde está indo, garoto? Ele perguntou com uma voz rouca que soava mais como um sussurro. — Para a capital. O senhor vai para lá? Ele assentiu devagar. — Suba. A porta rangeu quando fechei e o cheiro dentro da cabine me atingiu. Um cheiro de cigarro velho, gasolina e algo podre. O caminhão começou a se mover, os pneus chiando contra o asfalto molhado.
Ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas o ronco do motor e o som dos limpadores varrendo a chuva fina. O ar estava pesado, como se faltasse oxigênio. O caminhoneiro não falava e seu olhar fixo na estrada me deixava inquieto. Obrigado por me pegar, disse, tentando quebrar o gelo. Ele não respondeu. Depois de alguns segundos, murmurou, não devia estar andando por aqui sozinho. Por que não? Perguntei, sentindo um calafrio. Ele lançou um olhar rápido para mim e seus olhos eram vazios, sem brilho, como vidro sujo de poeira. Tem coisas na estrada que não deviam ser vistas. Ri nervosamente, achando que ele queria me assustar. Tipo o quê? Sombras, vozes, gente que não devia existir. Ele fez uma pausa longa demais. Já viu alguém na beira da estrada que desaparece assim que você olha de novo? Meu sorriso desapareceu. Não, senhor, eu já. A voz dele ficou ainda mais baixa. E às vezes eles pedem carona. O silêncio voltou, pesado como chumbo. Olhei pela janela e a escuridão parecia viva. As árvores se estendiam como braços retorcidos e os faróis iluminavam por um instante figuras distantes que desapareciam assim que passávamos. Você ouviu isso? O caminhoneiro perguntou de repente, apertando o volante com força. Ouviu o quê? A mulher. Ela está chamando. Meu sangue gelou. Que mulher? Ele virou a cabeça lentamente para mim, o rosto meio encoberto pela sombra do boné. Aquela que está sentada atrás de você. Meu coração parou. Virei o rosto devagar, a mão tremendo enquanto segurava o banco. O banco traseiro estava vazio. Quando me virei de volta, o caminhoneiro não estava mais lá. O volante girava sozinho e o caminhão seguia em linha reta, como se guiado por mãos invisíveis. A cabine estava fria como um túmulo e o cheiro podre ficou insuportável. Com um grito, puxei a porta e saltei, rolando pelo asfalto. O caminhão seguiu adiante, os faróis sumindo na escuridão. E enquanto eu me levantava, ouvi uma risada ao longe. Uma risada que nunca deveria ter existido. Era uma noite fria e chuvosa. A tempestade rugia lá fora enquanto eu dirigia por uma estrada deserta no interior, o som constante da chuva batendo no para-brisa. Os raios iluminavam o céu em flashes cegantes e o barulho do trovão parecia vibrar dentro do carro. Eu não deveria ter pego aquele atalho desconhecido, mas estava cansado e queria chegar em casa rápido. Agora estava perdido. O GPS no celular parou de funcionar e a última placa que vi não fazia sentido. Letras desbotadas por anos de descaso. Continuei dirigindo, o coração acelerado, cada gota de chuva pesando mais no ar, até que vi uma figura à beira da estrada. Era uma mulher, encharcada, com uma capa de chuva vermelha. Seus cabelos escuros estavam grudados no rosto, mas seus olhos me encaravam com uma intensidade perturbadora. Mesmo hesitante, parei o carro e abaixei a janela. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela se inclinou e com uma voz baixa e arranhada perguntou: Você poderia me dar uma carona? Meu instinto gritava para seguir em frente, mas algo, talvez o senso de decência ou pura curiosidade mórbida, me fez destravar a porta. Ela entrou sem agradecer. O silêncio entre nós era sufocante. Apenas o som da chuva preenchia o espaço. O cheiro de terra molhada e algo mais, algo metálico, começou a invadir o carro. Para onde você está indo? Perguntei, tentando parecer casual. Ela demorou a responder. Apenas siga em frente. Meus dedos apertaram o volante enquanto o desconforto crescia. Tentei evitar olhá-la diretamente, mas pelo canto do olho percebi que suas roupas estavam sujas. Não só de lama, mas de algo escuro e espesso. Sangue. O pânico começou a subir por minha espinha. Pensei em parar e pedir que saísse, mas antes que eu decidisse, ela começou a falar. Você já esteve aqui antes, não esteve? Sua voz era fria, cheia de algo que eu não conseguia identificar. Não. Acho que não. Mentiroso. Meu coração batia tão forte que pensei que ela poderia ouvi-lo. Olhei para ela de relance e naquele instante um raio iluminou o carro. Seus olhos estavam completamente negros. O que você quer? Gaguejei, sentindo o suor frio se misturar ao medo. Ela sorriu. Você não devia ter parado. O carro perdeu o controle como se algo puxasse para fora da estrada. Tentei frear, mas o pedal estava rígido. A última coisa que vi antes de tudo escurecer foi o reflexo da mulher no retrovisor. Só que desta vez, ela estava no banco de trás. Acordei horas depois, a chuva ainda caindo. O carro estava vazio, mas a porta do passageiro permanecia aberta. O cheiro metálico ainda estava no ar e na janela embaçada havia uma mensagem escrita com dedos trêmulos. Até a próxima carona.
Olhei em volta, mas a estrada estava deserta.